Paz do Senhor, irmãos, amém? Graças a Deus. Eu quero compartilhar com você uma meditação nessa noite, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, um texto muito conhecido, mas é algo que Deus tem falado ao nosso coração, amém? O Senhor tem falado com você? Amém, comigo também, graças a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28, tenho certeza que você já leu esse convite de Jesus. Diz assim o texto: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos repetir juntos o último verso, verso 30. Porque o meu jugo é e o meu fardo é leve. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Nós te louvamos nesta noite por estarmos reunidos em teu nome, por podermos, ó Deus, ser edificados em nossa fé através dos louvores, através da oração, através do testemunho que nós acabamos de ouvir. Meu Deus, muito obrigado, porque em tudo isso nós vemos a tua graça, Senhor, sendo derramada sobre nós. Em tudo isso podemos testificar do teu amor e do teu cuidado conosco. Fala também ao nosso coração nesta noite através da meditação da tua palavra, para que possamos receber aquilo que está reservado no teu coração para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Como eu disse para você, esse convite de Jesus é um convite que nem parece que foi há 2000 anos atrás. Se hoje nós ouvíssemos a voz do Espírito de Deus audivelmente e Ele dissesse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, provavelmente nós iríamos entender que aquela palavra foi para aquele momento, para esse momento, ou para esse dia, ou para a circunstância que nós estamos passando ou enfrentando, de tão contemporâneo que é esse convite do Senhor Jesus Cristo. Venham a mim. É interessante porque ir ao Senhor é algo que não é difícil quando nós entendemos o amor e a graça de Deus, quando nós entendemos o que Deus tem feito por nós. Por exemplo, depois desse testemunho que acabamos de ouvir, não é difícil eu perguntar para você se você quer vir ao Senhor, e provavelmente você vai dizer: eu quero, porque nós podemos observar e ver o cuidado de Deus, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor na nossa vida, e isso já move o nosso coração. Mas é interessante que esse convite do Senhor não é para aqueles que estão se sentindo agraciados, não é para aqueles que estão se sentindo abençoados, não é para aqueles que estão se sentindo bem, mas é exatamente para um grupo de pessoas que está passando por um momento difícil, pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas. E é interessante porque, se nós observarmos o capítulo 11 do Evangelho de Mateus, nós vamos observar aqui que Jesus, ele está se mostrando como Salvador, ele está se mostrando como o Redentor. Ele também está falando a respeito daquilo que Deus estava realizando. Por exemplo, se você observar um pouco, no versículo 20 do capítulo 11, diz o texto: então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. E aí ele vai falar a respeito destas cidades. São as cidades que passaram por uma visitação do Senhor,
passaram por um momento de ministração de Deus, milagres foram realizados, coisas tremendas aconteceram, mas diz o texto que eles não se arrependeram. Então o Senhor veio para eles, o Senhor se manifestou diante deles, eles já não estavam tão cansados nem tão sobrecarregados, eles já não estavam tão oprimidos, eles já não estavam vivendo determinadas situações, mas o texto mostra que eles não se arrependeram. E aí a palavra do Senhor no verso 24 é terrível, dizendo: mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. E ele está falando para cidades como Cafarnaum, como Corazim, como Betsaida. Então é uma realidade que nós precisamos entender. Já aqueles que Jesus diz que são humildes, que são pequenos, esses agora, cansados, sobrecarregados, recebem um convite do Senhor. Então aqui a gente pode entender algumas coisas. Primeiro, Jesus não está falando para aqueles que viveram milagres e prodígios e maravilhas lá nestas cidades, porque eles não entenderam a graça, eles não se arrependeram, eles não se voltaram para o Senhor. Para eles houve uma palavra de juízo. Mas na continuação do texto, no versículo 25, Jesus diz: por aquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Quando Jesus está falando isso, agora Jesus está falando de um outro grupo de pessoas. Pessoas que Jesus as identifica como pequeninos, pessoas simples, pessoas não sábias e não instruídas, pessoas, e aqui nós estamos observando, quando Jesus fala de arrependimento, quando Jesus começa o capítulo 11, ele vai falando a respeito, por exemplo, da situação daqueles que viram e ouviram a pregação de João Batista no deserto, não creram nela, não conseguiram discernir ela. E Jesus está falando isso aos religiosos, Jesus está falando isso àqueles que eram mestres da lei, aqueles que eram fariseus, saduceus, aqueles que iam para ouvir João Batista, para tentar apanhá-lo em alguma palavra, em alguma expressão, para tentar desmoralizá-lo diante das multidões. E Jesus está falando a respeito desse povo, essas pessoas, muitas delas viram sinais, viram milagres, mas endureceram o seu coração, foram arrogantes, foram soberbas, não se arrependeram. Jesus classifica essas pessoas de um lado, mas quando Jesus está falando daqueles que o Pai está revelando, ou o Pai está manifestando, Ele está chamando este outro grupo de pessoas de pequeninos, pessoas que não eram vistas como sábias nem tão instruídas, mas pessoas que estavam conhecendo o Pai através do Filho, pessoas que estavam tendo acesso ao reino de Deus, pessoas que estavam crendo no reino de Deus, pessoas que estavam se voltando ao reino de Deus. E é interessante porque aqui nós vemos e começamos a entender um pouco quem são os cansados e sobrecarregados que Jesus está falando. Muitas vezes são aqueles pequenos, os simples, aqueles que vão caminhando o seu caminho como ovelhas, buscando um pastor, buscando o seu pastor, e no caso aqui o pastor é Jesus, é o Messias, e elas estão aguardando a chegada desse Messias, elas estão crendo, mas ao mesmo tempo essas ovelhas são ovelhas que estão cansadas e sobrecarregadas de todo o resto de mensagem, de todo o resto de pregação, de todo o resto de jugo espiritual, religioso que foi colocado sobre elas. E agora elas estão tendo a oportunidade de conhecer o reino de Deus através de Jesus. Então Jesus faz um convite a elas e diz: venham a mim,
Porque Jesus está dizendo: venham a mim, porque exatamente aquilo que ele fala um pouco antes, ele diz que tudo foi entregue a ele pelo Pai, e quem conhece o Filho conhece o Pai, e quem conhece o Filho através do Pai, esse pode atender esse convite e receber o Pai e tudo aquilo que o Pai tem para lhe dar, tudo aquilo que o Pai tem para lhe entregar, tudo aquilo que o Pai tem para lhe oferecer. Por isso o convite: venha a mim, venha ao Filho, venha conhecer o Pai através do Filho, venha experimentar a graça do Pai, venha experimentar o amor do Pai, venha conhecer o Pai que se revela através do Filho. E esse é o convite para pessoas cansadas e sobrecarregadas por todo tipo de religiosidade, por todo tipo de incredulidade. Porque quando essas pessoas eram expostas à pregação dos fariseus, quando essas pessoas eram expostas às palavras que eram ditas e ensinadas na época, muitas delas, apesar de serem palavras da Torá, da lei de Moisés, muitas vezes estavam expostas a salmos, como os salmos de Davi, muitas vezes expostas às palavras dos profetas do Antigo Testamento, mas na maioria das vezes elas não estavam expostas diretamente à palavra de Deus, e sim à tradição dos homens, aos costumes dos homens, ao entendimento e à interpretação que os homens faziam a respeito da palavra de Deus. Ao invés deles irem diretamente à fonte que era a palavra, eles tratavam de criar uma cultura, uma tradição, uma religiosidade, eles tratavam de criar cisternas à sua volta, e essas cisternas eram rotas, não traziam vida, não mudavam a vida das pessoas, não revelavam o Pai, não revelavam a miséria do pecado no coração do homem. Também não poderiam, já que não revelavam o pecado, também não poderiam revelar o Salvador, não poderiam revelar a graça, o amor de Deus, o Pai. Então estas pessoas, apesar de ouvirem os ensinos, apesar de estarem buscando o reino de Deus, e elas estarem em volta de Jesus, porque vem em Jesus um rabino, vem em Jesus um mestre, vem em Jesus alguém diferente, mas elas ainda lidam com toda a opressão da sua vida. E então Jesus diz a elas: venham a mim, e eu as aliviarei. E eu fico pensando nessa palavra, porque talvez você diga assim: mas pastor, eu sou pequenino, eu estou buscando o reino de Deus, eu tenho me humilhado, eu tenho me colocado na presença de Jesus. E aí a grande pergunta é, então, por que você anda cansado e sobrecarregado? Porque se eu perguntar aqui, particularmente para cada um aqui, eu digo: como é que você está? Muitos vão dizer: pastor, estamos bem, firmes na fé, mas correria, cansados, muita luta, muita batalha, muito difícil continuar a caminhada, muito complicado perseverar. E muitas vezes todo esse cansaço de alma está mais atrelado ao jugo humano, está mais atrelado ao peso humano que nós carregávamos, e às vezes ainda carregamos, mesmo depois de ouvir o convite de Jesus. Nós não conseguimos ainda deixar sobre o altar, nós ainda não conseguimos abandonar determinadas coisas, e continuamos vivendo cansados e sobrecarregados. Não experimentamos a graça na sua plenitude, e aí vamos caminhando com o Senhor, e à medida que vamos caminhando e vamos assumindo mais e mais esta vida nova, que também traz as suas responsabilidades, que também traz os desafios da nossa fé, parece que continuamos às vezes tentando carregar o jugo do Senhor
o fardo do Senhor que é leve, que é suave, mas ao mesmo tempo continuamos buscando carregar o velho fardo, o fardo da religião, o fardo daquilo que não produz vida, o fardo de achar que somos sábios aos nossos próprios olhos, que somos instruídos aos nossos próprios olhos, ao invés de largarmos tudo isso e nos colocarmos na condição de pequeninos e dizer: Senhor, nos ensina, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos encaminha. Nós continuamos tomando as dores como se fôssemos sábios, nós continuamos tomando o peso como se fôssemos instruídos, como se nós pudéssemos cuidar de nós mesmos. Nós queremos atender o convite da graça, mas queremos continuar vivendo tudo aquilo que vivíamos antes, e por isso andamos cansados e sobrecarregados. Ovelhas que estão cansadas e sobrecarregadas. E é a partir daí que tudo aquilo que nós vamos receber do Senhor, ao invés de se tornar um bálsamo na nossa vida, pode se tornar um peso. Porque ao invés de nós pensarmos: agora eu começo do zero, porque começo com Cristo, eu me coloco na condição de pequenino, para aprender, para olhar para o Mestre, para buscar viver como Ele viveu. Nós queremos ao mesmo tempo dizer: eu quero me colocar nessa condição de aprender, mas não quero deixar para trás aquilo que aos meus olhos eu gosto de ser o sábio, de ser o instruído. Eu comparo essas pessoas que pensam dessa forma, pessoas que pensam, por exemplo: a vontade de Deus é boa, mas eu sei também que a minha vontade é boa, porque o que eu quero é bom. Eu comparo essas pessoas a pessoas que pensam: o conhecimento das coisas de Deus é muito bom, mas o conhecimento que eu já adquiri na minha vida, no mundo, não é de se jogar fora. Eu comparo essas pessoas a pessoas que acreditam que receberam a revelação do Filho, mas na verdade elas apenas estão convencidas de que o Filho veio, mas o Filho ainda não se tornou revelado a elas, na prática da sua vida. Elas ainda não encontraram verdadeiramente com o Filho. E são pessoas que muitas vezes entram e saem da vida cristã com facilidade. São pessoas que entram, acessam a presença de Deus com facilidade, mas também saem dela com muita facilidade. São pessoas que acessam as coisas do reino com muita facilidade, mas também em momentos, em circunstâncias da vida, elas deixam o reino de lado e continuam vivendo aquilo que viviam antes, da maneira como eram antes. São pessoas que muitas vezes elas acessam os ensinos do Senhor até um determinado ponto, mas elas não conseguem ir em frente, e por isso elas não conseguem ter descanso na sua alma. São pessoas que querem resolver a sua vida na sua própria força, estão cansadas, estão desgastadas, estão lutando com as suas próprias forças, já estão cansadas de lutar com as suas próprias forças, no seu braço, estão sobrecarregadas, mas elas continuam assim e preferem manter assim do que aprender a ser manso, humilde de coração e encontrar descanso para a sua alma. A pergunta é: nós aceitamos realmente o convite do Senhor, mas aceitamos apenas com os lábios ou aceitamos com a vida, com o coração? Nos tornamos pequeninos mesmos? Jesus, quando fala a respeito do reino de Deus, ele diz que nós devemos ser como os pequenos, seguir o seu exemplo.
Eu particularmente não vejo o Davi preocupado em resolver os problemas lá de casa. Eu particularmente não vejo o Davi preocupado em pagar as contas da casa. Eu particularmente não vejo o Davi tomando as decisões pelo pai ou pela mãe. Sabe por quê? Porque ele é pequeno. Porque o limite do seu entendimento, o limite da sua sabedoria ainda está se desenvolvendo. Ele ainda não tem estrutura de assumir responsabilidades. E é por isso que ele precisa do pai, ele precisa da mãe. Na vida cristã, nós também somos comparados, quando nós nos voltamos para o Senhor, a bebês na fé. A Bíblia diz que nós não devemos desprezar a palavra de Deus, que é como um leite materno, que é como um alimento, até que a gente possa mais à frente tomar um alimento mais sólido. Mas no começo da nossa caminhada nós precisamos agir e nos comportamos, ou deveríamos nos comportar como crianças, porque nós estamos num processo também de desenvolvimento. Mas a verdade é que muitas vezes nós viemos para o reino de Deus, nós viemos para a casa do Senhor e continuamos trazendo a bagagem de adultos que nós tínhamos antes de Cristo, aquela bagagem que diz: eu cuido da minha vida é problema meu. Não, meus irmãos. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós atendemos o convite da graça, nós somos comparados a pequeninos. Nós somos comparados àqueles que dependem do Pai Celeste. Nós somos comparados àqueles que dependem dos cuidados de Deus, que entregam sua vida ao Senhor, que confiam os seus caminhos a Deus. Aqueles que vão caminhar com Cristo, que a sua maior responsabilidade não é mais cuidar de si, a sua maior responsabilidade agora é aprender com Jesus, é caminhar com Cristo. Essa é a nossa maior responsabilidade. Mas às vezes a gente inverte os valores, e é por isso que muitas vezes nós vemos as pessoas cansadas e sobrecarregadas, pessoas que continuam carregando às vezes o peso do pecado, embora já entregaram sua vida a Cristo, se arrependeram do seu pecado, mas continuam debaixo do jugo dele, porque não se arrependeram, como foi o caso das cidades que Jesus amaldiçoou, ou porque se arrependeram, mas ainda têm orgulho daquele pecado, orgulho daquela vida, porque ainda no coração isso não caiu, ainda não desmoronou, você não entendeu ainda que chegou o tempo de abandonar, de deixar. Agora, quando nós entendemos esse convite, ou quando nós então tomamos uma posição para atentarmos a esse convite, as coisas começam a acontecer de uma maneira diferente. Porque quando nós entregamos a vida ao Senhor, nós deixamos esse peso, porque Jesus diz que nós devemos ir até Ele, para que Ele nos alivie. Então, quando chegamos ao Senhor, quem nos alivia é o Espírito de Deus. Quem tira esse peso de nós é o Espírito de Deus. Quem tira o peso frenético do pecado, de uma vida sem Deus, ou o peso de cuidar de si mesmo, o peso de buscar ser sábio aos seus próprios olhos, ao seu próprio entendimento, e às vezes se achar até mais sábio do que o Senhor, porque às vezes é assim, a gente já ora e diz: Deus, eu quero que o Senhor abençoe o meu plano, o meu projeto, a minha forma de viver, ao invés da gente orar e dizer: Senhor, aqui está a minha vida, me mostra como é que eu tenho que viver, conduz o meu caminho, me mostra o caminho, abre os meus olhos, abre o meu entendimento.
Mas quando nós entendemos que é quem faz o convite que nos dá alívio, nós vamos em direção a Ele. Mas nós vamos em direção a Ele mesmo. Nós vamos em direção a Jesus. Quem vai em direção a Jesus, segundo o texto, vai em direção ao Pai. A Bíblia nos mostra que o Pai Celeste é quem cuida das nossas vidas. É o Pai Celeste que está cuidando de tudo. Mateus capítulo 6, versículo 25. Jesus diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vocês irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. É interessante isso. Quer ser pequenino? Quer ser pequenino? Observe os exemplos que Deus nos dá através da palavra. Jesus está usando como exemplo as aves do céu, que não têm uma rotina e uma vida de adultos, humanamente falando, porque elas não estão semeando, não estão colhendo, não estão ajuntando em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Será que a gente pode aumentar um minuto da nossa vida em continuarmos carregando todo o peso que carregávamos antes? E aí Jesus vai falando a respeito de tudo isso, e ele diz no verso 32, o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, de todas as coisas, precisam de todas as necessidades supridas. Mas às vezes a gente vem ao Senhor, e ao invés de deixar Ele aliviar o nosso peso, o que nós fazemos? Resistimos e continuamos carregando o peso sobre nós. É interessante porque, se realmente entendemos que quem convida é o Senhor, nós deveríamos nos colocar numa posição tão submissa, tão sujeita a Ele, a ponto de deixar que Ele alivie. Mas não é o que acontece. Aí, vê se eu estou errado, a gente vem para o reino de Deus, e a gente assume o reino de Deus como se fosse apenas mais um jugo para ser colocado na nossa vida, mais um compromisso. Não é o compromisso, é mais um compromisso. É mais um compromisso de vir para o culto. É mais um compromisso de dar o dízimo. É mais um compromisso de trazer os filhos à escola bíblica. É mais um compromisso de vir ao culto e à reunião de oração. É mais um compromisso na agenda do meu dia fazer devocional. É mais um compromisso em tudo que eu estou fazendo na minha vida. É mais um, é mais um, é mais um. Quando deveria ser exatamente o oposto. Deveria ser o seguinte: agora o nosso primeiro compromisso é ir ao Senhor, e Ele vai nos aliviar, e vamos tomar sobre nós o jugo dEle, que é suave, o fardo que é leve. Porque quando nós entendemos esse convite, aí se vamos ao culto,
ou se vamos à oração, ou se vamos à escola bíblica, ou se vamos ao devocional, ou se vamos ao momento A ou B da nossa vida espiritual, nós estamos indo exatamente para receber refrigério, nós estamos indo exatamente para receber o bálsamo, nós estamos indo exatamente para receber a cura, nós estamos indo exatamente para receber aquilo que Ele recebeu do Pai. Mas quando isso não acontece, é mais uma vez, é mais um compromisso, é mais uma atividade, é mais um peso. É interessante que quando nós olhamos, por exemplo, para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, no capítulo 2, o apóstolo João vai falando a respeito daquilo que o Senhor Jesus estava falando para aquela igreja, e ele diz: olha, eu sei que vocês têm essas virtudes, vocês têm essas condições, essa capacidade, mas vocês abandonaram, e é isso que eu tenho contra vocês, abandonaram o seu primeiro amor. Que primeiro amor é esse? O Senhor. Qual é o primeiro amor do Evangelho? Qual é o primeiro amor da graça? Como nós vemos que Deus nos amou? A Bíblia diz que Deus nos amou pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O maior amor da vida cristã é para quando nós olhamos para a obra de Cristo e lá nós entendemos qual é o amor do Pai por nós, como Ele é grande, como Ele é terrível em louvores. Não há expressões que possam descrever esse amor. É um amor para a vida inteira, é um amor para toda a eternidade. O que torna o céu especial é estarmos vivendo esse amor. Porque tem muita gente, pastor Júlio, que deve estar andando em casas que tem piso de cristal na terra. Tem muita gente que pode estar caminhando em casas com caminhos de ouro na terra. Não precisamos ir para o céu. Para isso não. Nós vamos para o céu para estarmos com o maior amor da nossa vida. Nós vamos para o céu para estar com aquele que faz o nosso coração bater mais rápido. Nós vamos para o céu para nos encontrarmos com aquele que nos ama. Minha avó não era cristã, a mãe da minha mãe, e muito perseguiu a minha mãe e as minhas tias quando elas se converteram, porque elas haviam se convertido. Nós estamos falando aí de 50 anos atrás. E minha avó foi aceitar a Cristo mesmo no leito de morte. E quando ela estava passando muito mal, e viram que ela iria morrer em casa, chamaram a ambulância, colocaram ela na ambulância. Minha mãe foi junto com ela na ambulância, e quando ela estava na ambulância, minha mãe, que foi a pessoa que mais incomodou ela para aceitar Jesus a vida inteira, que mais pregou para ela, minha mãe segurou a mão da minha avó e disse: mãe, fica tranquila, Jesus é bom. E minha avó, naquele misto de vida e morte, falou para minha mãe: Eva, eu queria que tu visse o que eu estou vendo agora. Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. E faleceu. Na terceira vez que ela falou essa frase. Que visão ela deve ter tido do maior amor da vida dela, que ela conheceu no último dia da sua vida. Tem gente que leva a vida inteira para conhecer o maior amor da vida. Tem gente que conhece cedo e se une a ele para o resto da vida. Mas a verdade é essa:
Nós precisamos ir ao Senhor porque amamos Ele, e porque Ele nos ama, e estamos respondendo a esse amor. E é porque estamos respondendo a esse amor que vamos nos deixar ser amados por Ele, e aí seremos aliviados. Diferente daquelas cidades que receberam palavras de juízo, esses pequeninos receberam palavras de consolo, de refrigério, porque o Pai se revelou a eles através do Filho. Jesus tem se revelado a você, Jesus tem se revelado a nós. Então nós estamos conhecendo o maior amor da nossa vida. Nós deveríamos nos deixar ser mais amados por Ele. E isso significa deixar coisas que nos atrapalham, que, como diz o autor aos Hebreus, coisas que só servem como embaraços, coisas que atrapalham nossa caminhada, coisas que não contribuem com a nossa vida espiritual, que não contribuem com o nosso conhecimento do Senhor, que não contribuem com o nosso relacionamento com Cristo. O pecado é a pior delas, mas não é só o pecado. Às vezes não é só uma questão de pecado, às vezes também é uma questão de se deixar trabalhar por Deus, às vezes é uma questão de quebrantar o coração, deixar o coração ser quebrado por Deus. Porque tem situações na vida da gente que a gente até já está livre do pecado, mas o pecado foi tão grande e durou tanto tempo na nossa vida, que ele construiu uma barreira, que ele destruiu a nossa mente, que ele cauterizou a mente, os pensamentos, que ele nos acostumou, que ele nos aculturou. E nós estamos presos nisso, e Jesus nessa noite está dizendo para você: venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, deixe tudo isso, venha ser pequenino, venha deixar Ele trabalhar na sua vida. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Eu me lembro de uma experiência que eu tive em Joinville. Eu acho até que já compartilhei com vocês de uma menina que chegou possessa na igreja, estava possessa, e investimos um tempo na libertação daquela menina. Deus a libertou, e num dia, num culto de jovens, eu fui terminar o culto. Tinha um aniversário depois do culto, e eu fui orar para encerrar aquele aniversário, e eu ouvi a voz de Deus dizendo para mim: não termina o culto. Pastor, Deus fala para não terminar o culto. Eu não sei com você, comigo fala. Se Ele fala hoje, fique bem tranquilo, eu não termino, mas você está liberado. Vai na benção. Aquele dia eu ouvi a voz de Deus: não termina o culto. E eu ia começar a orar. E eu, quando ia começar a orar, eu parei. E eu não sabia o que eu fazia. Porque você acha que pastor sabe tudo? Não sabe. Na verdade, a gente que está aqui em cima tem duas responsabilidades. A primeira é trazer a palavra de Deus para você, orar, buscar a direção de Deus, daquilo que nós vamos pregar. A segunda é não estragar o que Deus quer fazer. Porque tem de gente que estraga o que Deus quer fazer, é brincadeira. Louvor é a mesma coisa, estou ministrando louvor. Tenho duas preocupações, irmão: conduzir você à verdadeira adoração. A segunda, não estragar o culto, porque o culto é para Deus. O culto não é meu. Aliás, o culto nem é nosso, o culto é do Senhor. E eu fiquei ali parado, e eu não sabia o que eu fazia. E eu ouvi de novo o Espírito falar pela segunda vez: não termina o culto.
Aí eu respirei fundo e disse assim: irmãos, vamos orar. Vamos ter um tempo de oração. Aí a gente estava todos chamei os jovens para frente, a gente se deu as mãos. Vamos orar. Vamos ouvir o que Deus ainda tem o que Deus tem ainda para fazer nessa noite. E aí nós começamos a orar. Quando eu falei isso, o que vamos ouvir, vamos ver o que Deus ainda tem para fazer essa noite. Eu tive a sensação que Deus está presente no nosso meio, amém? Mas tem momentos que Deus se manifesta, não se manifesta? E a gente sente, não sente? E Ele toca, não toca? E nós estávamos com as mãos dadas, e eu senti que do meu lado direito, eu acho que era a Fernanda que estava do meu lado direito, eu não lembro agora, mas do meu lado direito, entre a pessoa que estava ao meu lado e eu senti que passou alguém. Literalmente, eu senti como se alguém tivesse passado ali, eu senti o vento. E aquela presença passou e ficou no meio da roda. E nós nem tínhamos começado a orar direito, nós fomos começar a orar, eu só escutei aqueles jovens começando a falar em línguas. E começaram a falar em línguas. E naquela noite, aquela menina, que era possessa de demônios, foi batizada com o Espírito Santo. E eu, muito incrédulo, porque a gente não quer estragar o culto, mas às vezes a gente é chato que a gente estraga, né, pastor Júlio? Aí eu vi ela falando em línguas, aquela coisa toda. E eu, incrédulo, eu me sentei numa cadeira da igreja. O pessoal lá já estava todo mundo na unção, um caiu, outro estava para o lado, outro já estava chorando, orando por outro, e já tinha acabado a roda. E eu me sentei numa cadeira da igreja, e eu olhei aquela menina falando em línguas, e eu disse: Senhor, Tu sabe que tem sido tão difícil, tem sido tão trabalhoso, que tempo difícil, Senhor. Por isso eu te peço, não me deixa me enganar. Sabe por que eu falei isso? Porque na minha incredulidade eu achei que aquela menina pudesse estar com um espírito maligno. Olha o perigo da gente atribuir à carne ou, né, até mesmo ao mal, aquilo que Deus faz, ou aquilo que Deus está fazendo. E eu pensei assim, naquele momento, exatamente no momento que eu pensei aquilo, aquela menina levantou da onde ela estava, cheia do Espírito de Deus, e veio até onde eu estava, colocou a mão dela aqui no meu peito, e falou: assim diz o Senhor, para que tu saiba que eu sou Deus, o teu fardo não é pesado, ele é leve. Sabe o que eu entendi naquele dia? Pesado aos meus olhos, mas era leve. Sabe por quê? Porque eu estava na presença do meu Deus, fazendo a vontade do meu Deus, servindo ao meu Deus com alegria. E eu ainda tive a coragem de dizer para Deus que era difícil. Às vezes a gente está tão dominado por determinadas situações que nós não entendemos. E aí é necessário que o Senhor venha e nos surpreenda, para que a gente entenda que nós, já que estamos em Cristo, temos que tomar sobre nós o jugo. É tomar. É interessante que um dos ensinos de Jesus a respeito do reino de Deus é que, olha só, verso 12 do capítulo 11: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele.
É interessante aqui que Jesus está dizendo, olha, por causa de João Batista, pela sua caminhada, pelo seu esforço, seu exemplo, nós não podemos pensar que o nível mudou, não. O reino de Deus continua tendo que ser buscado de maneira intensa, de maneira profunda, até com esforço, até com força. O reino de Deus, ele precisa ser buscado dessa forma. E Jesus está dizendo, tomem, tragam sobre si, traga sobre sua vida, coloque sobre você, coloque vista isso, se envolva disso para aprender com o Senhor, para tomar o jugo dele sobre você, um jugo diferente do seu, não é o jugo que você carregou a vida inteira, não é o jugo que você aprendeu, que você se aculturou. Só me falha a memória agora, me veio o texto do apóstolo Pedro, quando ele diz, né, os rudimentos que os vossos pais os ensinaram, porque às vezes nós nos adaptamos aos nossos pais. Aqui eu não estou falando simplesmente nos pais físicos, mas eu estou falando de tudo aquilo que construiu a nossa vida, o nosso entendimento. Pode ser pai, mãe, professor, vizinho, periquito, papagaio, cachorro, não interessa, o que você viveu, o que você viveu na sua vida, construiu quem você é. Cuidado, porque às vezes tem rudimentos que não foi Deus que estabeleceu, e aí nós precisamos tomar sobre nós o jugo do Senhor, e deixar esse jugo de rudimentos velhos para trás, colocar no altar de Deus, abandonar essas coisas, porque elas não vêm do coração de Deus para a tua vida, elas não fazem parte do projeto de Deus para você, elas não estão te abençoando, elas não estão te salvando, elas não estão te curando, elas não estão te libertando, elas estão consumindo tua alma. Mas quando você vem e toma sobre você o jugo do Senhor, quando você aprende com Ele, quando você arranca da sua vida esses rudimentos, quando você arranca do teu coração esse jugo pesado de velho homem, de tudo que o velho homem construiu, de tudo que o pecado edificou na sua vida, quando você tira tudo isso, quando você vem andar com o Senhor, você vai aprender com aquele que é manso e humilde de coração, você vai encontrar descanso para a tua alma. Descanso, eu acho fantástico, porque no texto que você está lendo aqui não diz assim, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque vocês nunca mais terão problemas no coração de vocês, vocês nunca mais terão aflição, vocês nunca mais andarão cansados, vocês nunca mais andarão preocupados. Não, Jesus sabe que a luta é grande no interior do homem, e o que ele diz e ele promete é: tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Se você for evangelizar uma pessoa, não diga para ela, Jesus vai tirar todos os teus problemas, não, diga para ela, você tem muito que aprender com Jesus, inclusive aliviar a tua alma. Você tem muito que aprender com o Senhor. Aprenda de mim, aprenda dele, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Vem aqui, Alfa. Está vendo como não tem nada combinado? Porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a sua alma. É interessante que ele não diz, eu vou tornar vocês mansos e humildes de coração. Não, vocês aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Agora eu sou do Senhor, eu sou manso e humilde de coração, é? Vou perguntar para tua esposa, vou perguntar para os teus filhos, vou perguntar para o teu marido, vou perguntar para os teus funcionários, porque tem uns patrão crente, irmão, que é pior que ímpio.
Como tem o contrário, tem funcionário crente que é pior que ímpio. Será que a gente é manso e humilde de coração? Não. Jesus diz, porque eu sou manso e humilde de coração. Vocês acharão descanso para a sua alma, porque vocês vão tomar o meu fardo, o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. A realidade é que o convite do Senhor para nós não é um convite, venha que eu vou resolver teus problemas. Não é um convite, venha que eu vou sarar tuas dores. Venha que eu vou prosperar você, você vai ficar. Não. Venha andar comigo. Venha aprender. Venha aprender com aquele que é o autor da vida. Como é que se vive. Venha aprender com aquele que não traz sobre si os rudimentos desse mundo, mas traz sobre si o jugo da eternidade. Porque se tem uma mochilinha que nós vamos levar para o céu, é essa que Jesus está nos ensinando aqui. Não vai ser bens materiais, não vai ser tesouros na terra. Se tem algo que nós vamos levar, é o que Jesus está nos ensinando aqui na terra. É o nosso relacionamento com Ele. É o peso de glória de andar com Ele. É o peso de santidade, de arrependimento, de quebrantamento, de adoração, de culto, de louvor, de amor. É as orações que estão subindo diante de Deus como aroma suave, que estão lá na presença do Cordeiro, estão na presença do grande eu sou que está sentado no trono. Sabe o que vai subir? É o que nós aprendemos com Ele. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero fazer um convite para você. O convite é vir ao altar, deixar um fardo de rudimentos e tomar um jugo de alguém que tem muito para nos ensinar. Quem sabe você, assim como eu, vive um tempo frenético na sua vida, eu também. Mas nunca nos esqueçamos que basta a gente atender o convite para encontrar aquele que nos alivia. Feche os teus olhos. Eu vou cantar um cântico que eu não ia cantar, mas eu estava no meio do louvor e eu não ia pregar exatamente isso nessa noite. Deus é testemunha. Mas essa é a palavra de Deus para nós. Feche os teus olhos. E à medida que o louvor subir, você que quer entregar ao Senhor o teu fardo de rudimentos, o teu fardo velho, aquilo que o pecado deixou dentro de você e que você sabe que precisa ser desconstruído, você vai vir ao altar e depositar, e vai orar e dizer: Senhor, eu quero hoje tomar como o Senhor ensinou através do exemplo de João Batista, tomar, receber, ainda que seja por esforço, por fé, mas eu quero receber o teu jugo, Senhor, aprender contigo, Senhor.
ao escutar esse cântico nessa noite, eu não sei como você entrou nesse lugar, mas quem sabe você, assim como eu, precisa fazer. Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas. Quando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Se você nessa noite quiser se colocar em pé nessa noite, você que está aí no seu lugar, está passando por alguma situação, mas quer atender o convite do Senhor e reconhecer que você precisa desse refrigério, esse é o momento de você levantar as suas mãos aos céus. Quando nós levantamos as mãos para os céus, nós fazemos como uma criança que quer um colo de Deus, que quer o colo do Pai. Ele levanta os braços e diz assim: me pega, Pai, me pega nos teus braços. E você que está aqui na frente nessa noite, também deixe o teu fardo pesado, deixe os teus rudimentos, deixe aquilo que foi construído e que está acabando com a tua alma, acabando com a tua vida, aquilo que está tornando a tua vida cristã e o teu relacionamento com Deus algo que não é o que o Senhor sonhou para você. Deus não sonhou para você com a religiosidade, Deus não sonhou com você para viver uma vida debaixo de jugo humano. Deus sonhou com você para que você experimente um jugo que vem através do amor, da graça, da misericórdia, um jugo que vem através da cura, um jugo que vem através do Senhor que diz: eu vos aliviarei. Eu, não é a tua vida cristã, não é as regras que você está acostumado a seguir, não é aquilo que você acha ou deixa de achar, mas é aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Eu vos aliviarei, eu vou te ensinar a andar comigo, eu vou te ensinar a confiar, a depender, a esperar. Oh, aleluia! No tempo, na hora do Senhor, na hora que Deus quiser fazer, não é na hora que você quer que seja feito, não é do jeito que você acha que tem que acontecer na tua casa, na tua família, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E é por isso que Deus nessa noite está dizendo para você, como está dizendo para mim: é hora de deixar esse rudimento de lado, deixar esse peso de lado, esse embaraço de lado na tua vida, e deixar que o Senhor faça na tua vida através daquilo que Ele quer te ensinar, porque Ele é manso e humilde de coração. Ele vai te dar o descanso que você precisa. Você só descansa no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso. Você só pode descansar na presença do grande Eu Sou,
Por isso levante tuas mãos e diga: quando levanto mis manos, começo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Aleluya. Diga: levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, começo a sentir. Sinta aí onde você está. Una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, começo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Aleluia. Escute uma coisa. Tem pessoas aqui que têm orado ao Senhor e têm dito para Ele: eu não aguento mais, eu estou cansado, eu estou exausto, eu me sinto como numa terra sem água, uma terra seca, árida. E para essas pessoas orar tem sido difícil às vezes. Para essas pessoas tem sido uma batalha. Deus está dizendo para você nessa noite: meu filho, o fardo não é pesado, ele é leve. Ao invés de você dizer que não aguenta mais, Deus está dizendo para você: levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos para o alto, porque o teu fardo pode ser trocado quando você adora. Você pode sentir o fogo de Deus, a presença de Deus queimando o teu coração, renovando tua alma. Você pode sentir a presença do Espírito descendo sobre você como um óleo, como um bálsamo, como um bálsamo. Por isso levante tuas mãos e busque a Ele. Tome dele o jugo que é suave,
Oh, quando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Quando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Quando levanto mis manos, sin carga se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Todo eso es posible, todo eso es posible quando levanto mis manos. Se você recebeu o refrigério de Deus nessa noite, glorifica o nome do Senhor. Aleluia, glorifica o nome do Senhor.